Quais são os tipos de integrais? Tem a integral simples, que é quando você tem uma variável só, mas quando você vai avançando no cálculo, né, tem cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, a gente trabalha com integrais múltiplas. Então, pode aparecer uma integral dupla, aí o negócio começa a ficar divertido, né, porque você tem mais de uma variável. Então, você tem uma integral aqui em x e, ao mesmo tempo, existe aqui a integral em y. Aí, como que você resolve esse tipo de integral? Para você passar em cálculo de primeira, tem que dominar bem a parte básica. Porque se você chegar em integrais duplas sem saber bem integrais simples, vai ser uma missão impossível. Isso aconteceu muito na época da pandemia. O pessoal estava passando em cálculos sem saber a matéria, e agora que a pandemia acabou, muita gente está com muita dificuldade. Como é que passa no cálculo 3 sem saber a matéria do cálculo 2, né? Então, pensa comigo. A gente está focando nessa aula em integrais simples, né? Quando aparecer uma integral dupla, não vai ser difícil, porque você vai resolver a integral de dentro e vai achar uma resposta. Certo? Vai ter alguma resposta aqui. Aí depois você pega essa resposta e integra de novo em relação a y. Então você vai fazer várias integrais ao mesmo tempo. Não tem muito segredo se você souber a matéria de integrais simples. Tem também integrais triplas, né? Integral tripla aí aparece 3 variáveis, são 3 integrais. Então você integra primeiro em relação a x, que é o que eu coloquei em preto. Depois você integra de novo em relação a y. Resolveu a integral em y, aí você integra de novo em relação a z. O exercício começa a ficar grande, né? Normalmente dá mais de 2 páginas isso aqui. E em cada uma dessas 3 integrais pode cair qualquer tipo de integração simples. Pode cair substituição, partes, frações parciais, né? Substituição trigonométrica, trigonometria. Pode aparecer integral imediata também, que é a mais simples. Em cada uma dessas 3 integrais, pode aparecer qualquer coisa para você calcular. Tá bom? E uma matéria muito importante no cálculo é o esboço de gráfico. Muito importante você saber relacionar a matéria de limite, derivada integral com os gráficos. Só que quando você começa a colocar muita variável, você perde o gráfico, porque a gente consegue esboçar no máximo com 3 dimensões, né? Você coloca eixo y, e z, y e x. Você consegue, por exemplo, desenhar uma esfera aqui dentro, né? Agora, se você coloca mais uma dimensão, você coloca 4 variáveis, você perde a lógica do gráfico. Você não consegue fazer análise gráfica mais. Mas dá para a gente fazer conta, mesmo sem ter o gráfico. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, eu recomendo, sempre que você fizer um exercício, tenta interpretar a parte gráfica, porque isso é muito comum nas provas. Quando você tem mais de uma variável, por exemplo, uma integral múltipla, né, com 4 ordens, você vai integrar em x, y, z e w. É uma função, né, de 4 variáveis. Aqui, essa função que aparece aqui dentro, galera, ela pode ter, por exemplo, sei lá, deixa eu consertar isso aqui. Essa função que aparece aqui dentro, ela pode ser x mais y mais z. A função que aparece aqui pode ser, sei lá, xy mais zw. É qualquer coisa que envolve as variáveis que estão aqui nas ordens, entendeu? A função que aparece numa integral dupla, ela não tem que ser sempre um f de x do jeito que eu coloquei, não. Pode ser f de x? Pode. Mas pode ser alguma coisa de y também. Por exemplo, x vezes e elevado a y. Quando aparece só uma integral simples, aí só pode ter x. Por exemplo, sei lá, um x ao cubo. Sacou? Aí cada vez que você vai aumentando a variável da função, a quantidade de variáveis, aumenta também a quantidade de integrais que você tem que fazer. Então, como eu estava explicando, quando você tem uma função de 4 variáveis, você perde a noção gráfica. Mas, isso aqui, olha, quando você
Você consegue calcular essa integral, mesmo sem fazer interpretação gráfica. Sacou? Normalmente, a integral simples a gente consegue relacionar com área. E a integral dupla está relacionada com volume. Agora, a partir da integral tripla, integral quarta, a gente não consegue mais fazer esse link com o gráfico, né? A integral tripla, normalmente a gente chama de hipervolume, né? É como se fosse o volume, você pega uma caixa e desloca a caixa. Aí o volume deslocado, enfim, uma coisa meio louca. Quando você sai do mundo tridimensional, começa a ficar muito abstrato. Às vezes a gente chama isso aqui de hipervolume. Enfim, a gente consegue fazer contas mesmo sem análise gráfica. Aí tem outras interpretações, né? Então, beleza. É importante você saber que existem, né, integrais múltiplas. E o segredo para você passar em cálculo de primeira, não importa quantas integrais apareçam. Se você dominar bem as integrais simples, as integrais múltiplas não é difícil. Porque você só vai fazer várias integrais simples ao mesmo tempo. O difícil é você dominar as integrais simples. Então tem que saber partes, frações espaciais, substituição trigonométrica. Eu recomendo ficar um bom tempo dominando essa parte aqui, porque quando você chegar lá no cálculo 2, no cálculo 3, as integrais múltiplas vai ser moleza.